convido vocês a ficar de pé e abrir as vossas Bíblias em Atos 9, a partir do versículo 36, amém? Glória a Deus, aleluias. Você crê que esse Deus é um Deus de aliança? Amém? Você está firme hoje? Porque você crê nesse Deus, você tem que estar firme nele, porque as promessas deles estão em você, amém? E ele é contigo a todo instante. Vou repetir, Atos 9, a partir do versículo 36, amém? Amém, meus irmãos? Amém. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que é traduzido, se diz, Dorcas. Essa estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu que naqueles dias, que enfermando ela, morreu, e tendo-a levado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, enviando os discípulos que Pedro estava ali, lhes mandaram 2 varões, rogando-lhes que não demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam e choraram, e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fazia quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhes as mãos, levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhes viva. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos aqui na Tua presença, Senhor Deus, para falarmos, Senhor Deus, mais de Ti, das Tuas palavras, ó Pai, dos Teus ensinamentos, do Teu poder, Senhor Deus, esse poder o qual, Senhor Deus, o Senhor deposita em nós, Senhor Deus, para efetuar as Suas obras aqui, Pai. Capacita-nos agora, Senhor Deus, tira toda a distração, todo o empecilho, ó Pai, toda a barreira, Senhor Deus, para que possamos, ó Pai, entender, Senhor Deus, a Tua palavra, Senhor Deus, para entender, Senhor Deus, qual o propósito verdadeiro que o Senhor quer, Pai, para as nossas vidas, Senhor Deus. Senhor Deus, capacita-me agora, Senhor Deus, para falar, Senhor Deus, somente de Ti, Senhor Deus. Que o meu eu caia por terra agora, Senhor Deus, e manifeste, Senhor Deus, o poder do Teu Espírito Santo, Pai, para que seja feita a Tua obra, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Meus irmãos, eu vejo aqui nesse texto algumas situações que colocam nós a como se apresentar diante de Deus e a como ver Deus trabalhando em nossas vidas. E um desses pontos que eu vejo aqui é através dessa serva de Deus, por nome Tabita ou Dorcas, na tradução, que ela era uma mulher reconhecida pelas suas boas obras, pelos seus milagres, era uma mulher que se converteu a Jesus Cristo, embora não, pelo que o texto não conta aqui, nesse momento não tenha conhecido a Jesus, mas por ouvir falar, assim como nós ouvimos falar de Jesus, ela se converteu, creu nas promessas de Deus, e manifestava as obras de Deus através do Espírito Santo. E essas obras, elas nasciam do coração dela, de um coração aquebrantado, de um coração puro e limpo, que queria verdadeiramente servir a Jesus Cristo. Notamos aqui que ela era uma cristã verdadeira. As pessoas iam até ela, respondiam aos atos que ela tinha, havia uma consideração por ela. Mas nós notamos aqui também que ser servos de Deus não é apenas vir na igreja atrás das bênçãos do Senhor, atrás dos milagres do Senhor. Essa mulher era uma serva de Deus, ela era uma cristã, e ela ia atrás de realizar as obras de Deus. Nós temos que estar atento, pronto a ajudar também, a permanecer na presença de Deus e ajudar o nosso próximo semelhante, que essa foi uma das principais coisas que Jesus fez, foi levantar os discípulos para vir suprir as necessidades do próximo, certo? É necessário que a gente sejamos amáveis a apresentar as pessoas, é necessário que a gente tenha um bom afeto com as pessoas que andam à volta a nossa e isso é o que? É resplandecer o caráter de Cristo em nossas vidas. Quando no nosso interior se manifesta essa obra do Espírito Santo, a obra da plenitude divina, seja pelo nosso novo renascimento, seja pela conversão, seja por qualquer obra de Deus, nosso coração se torna um lugar bom, habitável, bom para ser morado, o Espírito Santo abre no meio em nós, e aí nós efetuamos essa obra de Deus com amor, com determinação. As obras nascem assim no determinamento, e aqueles momentos estão na nossa volta, desses momentos as pessoas vêm à nossa volta e
ficam ao nosso redor, porque a manifestação do poder de Deus é um lugar onde as pessoas querem estar próximas, querem se aproximar dessa obra de Deus que é feita na nossa vida. A gente tem que estar atento a esses pontos, quando as pessoas se afastam da gente, o que eu estou fazendo? Eu estou agindo de acordo com Deus está mandando? Eu sou um cristão, mas muitas vezes somos pegados por coisas mundanas à nossa volta e agimos da mesma maneira, perdendo o foco do propósito de Deus nas nossas vidas, amém? Outra coisa que eu quero aqui apresentar para vocês é que esse texto mostra que um grave acontecimento na nossa vida não quer dizer que é um ato para a gente ter um desespero, não é um ato para a gente ir à forca, como diz os outros, mas é um ato para a gente saber que é um momento certo de Deus manifestar algo na nossa vida. Amém? Através da morte dessa senhora, o que ocorreu? Houve uma grande manifestação, houve ali um despertar do compadecimento daquelas pessoas. Surgiram verdadeiros cristãos naqueles momentos que vieram antecipar aquela mulher ao que havia acontecido com ela. No momento de uma crise, de adversidades, as pessoas que ficam à sua volta, ou as pessoas às vezes até que estão separadas de você, elas chegam até você, porque há um compadecimento, há uma compaixão, e essa compaixão que existiu de Jesus Cristo, ela renasce a cada dificuldade em nossa vida, quando a gente tem verdadeiros cristãos ao nosso lado, verdadeiros amigos na fé, verdadeiros irmãos na fé. É isso que surge aqui no nosso meio. Certo? Mas a questão é o seguinte, eu não vim aqui para falar sobre isso. Isso é um texto que ele traz, ele retrata, no caso, o que acontecia a uma pessoa de boas obras, de boas intenções, que está no caminho de Jesus Cristo. Mas o que eu venho entender aqui, o que eu quero entender nesse momento, o que Deus tem tentado falar comigo é o seguinte: por que é que eles chamaram a Pedro? Qual o motivo deles chamar a Pedro àquele lugar agora? Eles já tinham preparado esse corpo, já tinha levado ao lugar alto, ao quarto alto, ao lugar de ser velado. O que eles queriam com Pedro naquele determinado momento? O que eles queriam que Pedro fizesse? Eles esperavam que Pedro fosse lá para quê? Para simplesmente acalentar aqueles corações que estavam partidos pela morte de uma ente querida, de uma pessoa chegada da gente? Era isso que eles esperavam? Eles esperavam que Pedro, pela sua postura, pela sua atitude, vamos dizer, pelo seu, vamos dizer assim, o seu grau que ele tivesse ali, o seu posto que ele ocupava entre os discípulos, que ele fosse simplesmente um muro de lamentações para as pessoas pegarem, chegar e ficarem ali reclamando, murmurando pela morte dessa pessoa? Será que esse era o objetivo que eles tinham, que Pedro fosse ali? Será que Pedro seria simplesmente uma pessoa que viesse ali dar um velório digno a Dorcas? Afinal de contas, ela era uma serva de Deus, ela era uma pessoa prestativa, uma pessoa que ajudava aquele lugar, aquela comunidade, aquele vilarejo, não posso expressar realmente como é que seria aquilo. Será que esse era o objetivo que eles queriam que Pedro estivesse ali? Será que alguém daquelas pessoas ali, por mais fé, por mais crença que tivesse, por mais que tivesse ouvido falar de Jesus, eles imaginavam que Pedro iria ali com o propósito no coração de ressuscitar Dorcas? Esse era o objetivo que essas pessoas estavam querendo de Pedro? Ou simplesmente era para eles fazer um velório digno, apresentar ali, ficar mais 1 ou 2 dias naquela região, confortando aqueles corações e depois ir embora? O que seria que essas pessoas esperavam que estava ali? Muitas vezes nós passamos por dificuldades, certo? Chegamos ao extremo, as dificuldades vêm, pode ser a questão de uma morte de um familiar, doenças, questões financeiras. Tudo isso vem agravando certas situações na vida da gente, que a gente se apresenta cansado diante de Deus, a gente se apresenta na presença de Deus simplesmente procurando um lugar só para murmurar, um lugar só para apresentar as dificuldades, uma questão de falta de onde ir. A gente procura um amigo, um crente, não pensando nessa situação que Deus vem para ressuscitar, que Deus pode fazer esses milagres nas nossas vidas. A única forma de escape que a gente vê é lamentar, olhar para o passado, aquele passado que outrora ele era uma coisa palpável, concreta na nossa vida, e a gente se apegava àquilo e nos sustentava, nos suportava, dizia fé em Deus, mas sempre próximo de uma coisa que era possível de eu palpar, pegar para me deter a minha fé ali, dizendo que aquilo era uma obra de Deus na minha vida. Será que essas pessoas precisavam de Pedro justamente para isso? Para apresentar um ato ali vamos dizer assim, um ato de caridade? Não, de apoio àquela família que estava ali sofrendo por aquela mulher e nada mais? Será que o que eu peço a Deus, o que eu preciso de Deus hoje, nesse determinado momento, é simplesmente que Deus venha fazer
me dar um consolo na minha vida, me restabelecer diante de algo, de alguma coisa que está me faltando na minha vida? Eu tenho em Salmos 34:4, diz assim: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Esses temores que me voltam à minha face, que eu procuro a Deus, é simplesmente só para consolo, é para que Ele me livre realmente desses temores. Eu me apresento na casa de Deus para que seja livre dessas aflições, dessas angústias, ou simplesmente para ser confortado, para vir aqui, para passar mais um tempo e dizer assim: olha, fui lá e, pois bem, voltei para casa e as coisas não mudaram, não aconteceu nada. Chegou a hora de dar uma mudança na vida da gente. Ainda em Salmos 34:6 diz assim: clamou este pobre, e o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Deus está pronto para ajudar, um Deus poderoso, um Deus pronto para ajudar, um Deus pronto para livrar nós das nossas aflições, da nossa angústia. Esse Deus não quer simplesmente consolar pelo ato que está acontecendo. A gente tem que mudar esse pensamento. Quando eu venho aqui, simplesmente eu venho, Jesus, olha, pastor, ora para mim, Jesus, me abençoa, Senhor, eu peço. Eu saio daqui como que simplesmente foi um consolo, eu saio aliviado, eu não saio crente que um milagre foi feito, que aquilo foi realizado. Nós temos que parar de apresentar diante desse Deus, e esse Deus fazer em mim a menção do tamanho que eu vejo Ele, do tamanho do propósito pequeno que eu tenho. Eu tenho que parar de usar esse Deus que eu tenho tão poderoso na minha vida, para pegar e simplesmente fazer coisas pequenas na minha vida, ao qual eu não tenho atitude de pegar e realizar elas. Meu Deus não é para essas coisas. Essas coisas Ele me capacitou, Ele deu o Espírito Santo para fazer essas coisas até onde eu posso, e aí esse Deus do impossível vai agir a partir do que eu não posso, mas eu tenho que crer nisso. E a minha pergunta hoje é a mesma que eu faço diante de Pedro: o que nós viemos fazer aqui hoje? Qual o motivo de nossa vinda até aqui, neste lugar? Nós também continuamos, como eu estava falando, viemos mesmo através desse consolo, como esse pessoal, uma boa parte deles, eu creio que boa parte ali, por mais que viram Jesus fazer, que ouviram falar de Jesus, porque nem mesmo os discípulos naquela época viram Jesus fazer os milagres e estavam com aquela fé ativa 100%. Muitas pessoas à volta viram Jesus fazendo coisas maravilhosas e mesmo assim não criam verdadeiramente. Agora eles iam chegar ao ponto de chamar Pedro e crer que não, Pedro vai vir aqui, ela vai ressuscitar, vai andar, vai voltar a ser aquela mulher 100% normal. Eu vejo lá que as coisas acontece a mesma coisa que hoje, no que se passava naquela época se passa aqui hoje. O que eu venho hoje aqui fazer? Eu venho aqui buscar Deus para me desabafar, eu venho aqui buscar Deus para se compadecer da minha falta de sorte, para se compadecer da mal escolha de um casamento, para me consolar da falta de emprego, da falta de dinheiro na minha conta bancária. Esse é o objetivo desse Deus grande. Eu não creio que um Deus tão poderoso e tão grande, um Deus que mobilizou o teu Filho por nosso favor para nos defender, um Deus que levanta gerações, grandes anjos, grande exército de anjos para nos defender, um Deus que levanta o seu Espírito Santo, coloca Ele para nos capacitar, simplesmente Ele vem aqui hoje para nos consolar. Se essa foi a palavra que você veio buscar, não é esse o propósito de Deus. Se é isso que você quer, não é esse o propósito de Deus. Você tem que vir com mais fé diante de Deus. Esse Deus, Ele levantou profetas, Ele levantou homens verdadeiros e fiéis para trazer as boas novas até vocês. É isso que vocês têm que crer. Mas esse trazer as boas novas é uma boas novas concreta, não é consolo não, é a realização do sonho, é a ressurreição daquela morte, daqueles sonhos que você teve, daquele casamento, daquele trabalho. Para isso basta crer nesse Deus. Amém, Senhor Deus? A palavra nos ensina que nós devemos estar com nossos corações renovados para receber isso. Nós devemos estar transformados pela renovação da nossa mente. É isso que Deus quer. Quando eu passo por essa transformação, quando eu passo por esse renovo, eu passo a pensar nas coisas que vêm do alto. Eu espero no Senhor, eu não olho nas coisas que passaram. Eu estou sempre adiante, eu estou sempre me movendo para frente. Eu estou sempre em direção ao conhecimento de Deus, à busca do poder de Deus na minha vida. Eu tenho que ver que o que foi ontem se passou. E porque ontem não aconteceu, não quer dizer que hoje não vai acontecer. Hoje vai acontecer dobrado, eu recebo isso em dobro. Essa é a minha fé que eu tenho que estar buscando sempre guardar o meu coração na presença de Deus. Amém? É isso que eu vejo na palavra de Deus, que Deus continue abençoando a gente, mas não com as bênçãos que a gente está buscando. Ele não veio aqui hoje para pegar e fazer essa obra pequena na sua vida. O nosso lugar, olha, hoje, por exemplo, uma coisa que Deus me deu aqui agora,
Muitas vezes, sabe o que se passa nas nossas vidas? Nós estamos como aquele homem à porta da igreja, aquele paralítico. Nós estamos espiritualmente à porta da igreja. Nós continuamos sem fé, sem orar, continuamos lamentando, murmurando, apesar de dizer que nosso Deus é grande, que servimos, que Ele é fiel. Acabamos de cantar agora que Ele é justo, mas nós estamos parados a essa porta. Nosso lugar não é na porta, o nosso lugar é aqui no altar de Deus, é aqui ministrando ao lado dEle, fazendo a obra dEle. É isso que Deus quer nas nossas vidas. E como é que eu posso mudar isso? Eu voltando para o texto lá, eu vejo no versículo 39, e diz assim: levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando, mostrando-lhe suas túnicas e vestes, que Dorcas fazia quando estava com ela. Foram apresentar as obras de Dorcas, os bem-feitos, os bons atos. Isso não desmerece ninguém. Você tem que fazer quando você tem Cristo no coração, você se compadece pelas pessoas. Mas o que Pedro fez nesse determinado momento aqui? Pedro mandou que saísse todas. Pedro mandou: retirem-se, eu quero ficar só. Mas por que Pedro fez isso? O que eu aprendo com esse texto? Você tem que retirar todas as suas boas obras do teu coração. Você tem que te retirar as suas más obras do teu coração. Deus quer você puro, com o teu coração limpo. Enquanto você vem aqui diante de Deus: Senhor, me ajuda porque eu faço isso. Senhor, eu estou sofrendo isso, por isso o Senhor é obrigado, quase que obrigando a Deus a fazer. Deus não vai fazer. Deus quer um coração puro, um coração quebrantado. Você tem que apresentar diante de Deus puro e singelo, com o coração mesmo. Senhor, eu quero que seja realizado, Senhor Deus, porque o Senhor é grande na minha vida, porque isso vai glorificar o seu nome. Primeira coisa, Deus não vai fazer um milagre na sua vida para sustentar o teu ego, para sustentar a sua própria vontade. Ele vai fazer algo na sua vida para mover o Espírito dele na vida, na volta dele, manifestar o poder e a autoridade dele na sua vida, para ele ser glorificado. Esse é o propósito dele nas nossas vidas. Enquanto eu saio desse propósito, eu se afasto de Deus. Ele vem aqui e me consola simplesmente, porque eu não estou merecendo mais do que um consolo, porque na realidade eu não quero mostrar o poder de Deus, na realidade eu estou querendo mostrar o meu poder para as pessoas, e isso Deus não vai querer. O reino de Deus é feito por pessoas humildes, pessoas singelas, pessoas que estão recebendo para passar para frente, pessoas que estão recebendo e buscando o propósito de salvação na vida das pessoas. É por isso que Ele vai manifestar, senão Ele não vai manifestar poder algum. Jesus Cristo fez os milagres, fez todas aquelas obras que Ele fez, mas não foi para mostrar só o poder dEle, foi para mostrar que através dEle havia cura, havia restauração, que Ele podia passar, e acima de tudo, que haveria uma ressurreição na nossa vida, e que nós seríamos restaurados para viver na glória do Senhor Jesus Cristo, ao lado dEle. Não foi simplesmente para a gente andar aí trocando figurinhas e pegar e realizando milagres um atrás do outro, e a pessoa precisando cada vez mais, coisas que são aqui desse mundo e que vão ser levadas embora um dia, que não serve para nada. Não é esse o propósito de Deus nas nossas vidas. O que nós queremos hoje de Deus é que Ele rompa todas as barreiras em nossas vidas, e é o propósito dEle das nossas vidas também. Ele quer que essas barreiras sejam rompidas, que nosso ego seja quebrado, que a nossa falta de compromisso com Deus seja removida dos nossos corações. Nós temos que deixar esse eu nosso ser quebrado, esse eu nosso tem que sair de lado. Não é porque eu tenho um cargo dentro da igreja, não é porque eu sou um pastor, não é porque eu sou um diácono, não é que eu sou um colaborador, que eu tenho direito a milagres, que eu tenho direito à manifestação, que eu tenho direito à transformação de Deus. É porque Ele me ama, é isso que eu tenho que colocar no meu coração. Não vale o que eu sou, porque eu não sou nada perante a esse Deus. Eu simplesmente sou pó perante a Ele. É o sopro dEle que vive em mim, tirar desse sopro não sobra mais nada. É isso que eu tenho que crer. Amém? Deus pode ressuscitar nossas vidas, nossos sonhos e tudo que tem morrido. Basta ter a certeza que vivemos o milagre de Deus. Basta ter a certeza que queremos esse milagre de Deus. Nós temos 3 coisas para buscar, temos 3 coisas para fazer. Primeiro, eu saber o que eu quero realmente de Deus. Eu venho à igreja, mas eu quero o quê? Eu acho que não é esse consolo que nós vamos buscar. Segundo, eu tenho que buscar de Deus isso. E terceiro, eu tenho que crer que Ele vai fazer isso na minha vida. Sem essas 3 coisas não tem como a gente fazer nada, não tem como Deus agir. Porque se eu não sei o que eu quero, aonde eu quero chegar, o que eu quero fazer, como é que Deus vai me dar? Se eu não busco de Deus, se eu busco no amigo, se eu busco no vizinho, se eu busco no dinheiro, se eu busco na fama, se eu busco no trabalho, não é Deus que faz, é passageiro, é momentâneo. E se eu não creio que Deus faz, se eu não tenho a fé, como é que Ele vai agir? Se Deus só age através da fé em minha vida. Então são esses 3 quesitos que a gente tem que ter na nossa vida.
Nós devemos também, através deste agir de Deus, impactar as pessoas que estão ao nosso lado. Com o agir de Deus, com os milagres que Deus faz à nossa volta, nós temos que compactar essas pessoas, temos que transformá-las, porque se Deus age na minha vida, eu não manifesto isso, eu não trago a glória, não trago as boas novas às pessoas que estão ao meu lado, é insignificante o agir de Deus na minha vida. Eu estou recebendo uma coisa de Deus e estou tratando insignificantemente com ela. Eu não estou fazendo menção do valor que tem na minha vida. Seria eu jogar, como Jesus disse, dar pérolas aos porcos. Seria isso, eu receber algo de Deus tão maravilhoso e não manifestar. Eu tenho que aprender que cada vez que eu venho aqui, eu tenho que manifestar esse poder na minha casa, eu tenho que manifestar esse poder no meu trabalho. Não é simplesmente voltar para o lugar de onde eu vim e continuar sendo a mesma pessoa, sendo com o mesmo objetivo, com as mesmas lamentações, com as mesmas murmuras. Porque isso me leva a fazer o quê? Olha, você frequenta uma igreja, você está lá todo dia, quarta, sexta, sábado, domingo, de tarde, de noite, não vejo mudança, não vejo transformação. Como é que você vai querer que uma pessoa venha acreditar no teu Deus se você não leva essa transformação? Você tem que ser exemplo, você tem que resplandecer esse caráter nessa vida lá fora. E aí as pessoas vão vir aqui, nós como diáconos, nós como cooperadores, nós aqui como servos de Deus aqui que estamos à frente, nós temos que resplandecer isso lá fora. Se eu sou uma das pessoas que eu quero esse lugar cheio, que eu quero as obras de Deus aqui, eu sou a primeira a ter que resplandecer esse caráter, a primeira pessoa a pegar e trazer essas obras de Deus na minha vida. Eu não posso deixar que isso seja feito assim por outras pessoas, ou passar a vez para outra, ou trocar as responsabilidades, passando para a pessoa da frente e fazer isso. Eu tenho que me pôr à frente e levar isso. Amém? Olha, vamos deixar então Deus vencer para nós todas essas barreiras, deixar cair tudo isso de lado, vamos tirar todas essas murmurações, todas essas reclamações. Creio que esse Deus não está aqui hoje para pegar e fazer só um consolo na nossa vida, mas para fazer uma grande obra. Amém? Eu convido você a colocar de pé. Vamos fazer uma oração. Eu quero que nesse momento você coloque todas as suas lamentações, todas as suas murmuras fora. Eu quero que você apresente diante de Deus tudo que tem te atrapalhado de estar na presença dEle. Se é um relacionamento, se é uma falta de trabalho, se é uma doença, apresenta isso a Deus, mas apresenta nele no propósito que Ele vai retirar verdadeiramente essa falha na tua vida, o que seja que for, Ele vai retirar da tua vida. Você tem que ter fé, você tem que buscar o poder de Deus para ser retirado dessas coisas da tua vida. Que hoje Ele faça em você um verdadeiro milagre, que você não volte para a tua casa simplesmente como mais uma pessoa consolada mediante as palavras que te foram ditas, como que simplesmente isso aqui fosse uma autoajuda. Isso aqui é o poder de Deus na sua vida. Amém? Senhor Deus Todo-Poderoso, estamos na Tua presença, Senhor Deus, e almejamos, Senhor Deus, o poder do Teu Espírito Santo aqui agora, Senhor Deus, que o Senhor venha fazer, Senhor Deus, os milagres, Senhor Deus, que venha, Senhor Deus, esquadrinhar nossos corações e ver realmente o que se passa, Senhor Deus. Senhor Deus, nós temos a certeza, ó Pai, que o Senhor é um Deus de justiça, um Deus de glória, ó Pai. Temos a certeza, ó Pai, que somos escolhidos de Ti, Senhor Deus. Precisamos, Deus, do Teu Espírito Santo, que nos capacite, Senhor Deus, que nos leva, Deus, a entender verdadeiramente o Teu propósito em nossas vidas, Senhor Deus, para que possamos, Senhor Deus, se chegar a Ti, Senhor Deus, e fazer grande obra, Senhor Deus, fazer, Senhor Deus, os Seus milagres, Senhor Deus, fazer, Senhor Deus, com que pessoas sejam curadas, libertas, Senhor Deus, mas para isso, Senhor Deus, devemos compreender, Senhor Deus, que isso tudo tem que ser para a Tua honra e glória, Senhor Deus. Então, Senhor Deus, faça, Senhor Deus, do nosso coração, Senhor Deus, um lugar perfeito de morada, Senhor Deus, do Teu Espírito Santo. Instrua, Senhor Deus, com o Teu conhecimento, com a Tua sabedoria, Senhor Deus, e nos orienta, ó Pai, no decorrer de cada passo que nos der, Senhor Deus. É isso que eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor chega conosco, Pai, a todo instante, ó Pai, e não nos desampare, Senhor Deus. Não nos deixe, Senhor Deus, sair fora dos Teus caminhos, ó Pai, mas esteja, Senhor Deus, conosco, ó Pai, dando-nos força para perseverar, Senhor Deus, com a paciência, com, Senhor Deus, dignidade, Senhor Deus, levar o Teu nome, Senhor Deus, que onde a gente andar, Senhor Deus, seja apresentado, Senhor Deus, as Suas obras, ó Pai, que é feita em nossas vidas, ó Pai, que resplandeça, Senhor Deus, o Seu caráter, Senhor Deus, que resplandeça, Senhor Deus, o Teu poder, Senhor Deus, a Tua valentia, Senhor Deus, nas nossas batalhas, nas nossas guerras, Senhor Deus, e, ó Pai, que nós prevalecemos, ó Pai, a cada batalha, Senhor Deus, para a Tua honra e glória, Senhor Deus. Isso eu te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos.